Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Diogo e na aula de hoje a gente vai ver aqui um pouquinho de razão, esse termo tão importante e tão presente na matemática. Vamos começar. Primeiro, tem que definir razão. O que é razão? Razão é uma comparação de dois números ou duas grandezas, tá? Quando você pensa em comparar dois números ou duas grandezas, está querendo fazer uma razão, tá certo? Então, razão é isso, comparação entre dois números ou duas grandezas. Você pode ver que eu destaquei um pouquinho aqui a palavra comparação, porque nós podemos fazer essa comparação de duas maneiras. A comparação pode ser feita através de uma subtração, ou a comparação pode ser feita através de uma divisão. A comparação feita através da subtração é chamada de razão aritmética. E a razão feita através da divisão é chamada de razão geométrica, tá certo? Qual é a principal diferença entre as duas? Na subtração, ou seja, na razão aritmética, a gente tem o intuito, o objetivo de descobrir o quanto um número excede o outro. Já na razão geométrica, a gente tem o objetivo de descobrir em quantas vezes o número contém o outro ou está contido em outro número. Quantas vezes um número contém o outro ou um número está contido em outro. Essa é a principal diferença, tá certo? Então, razão aritmética, ela tem a ver com subtração e a razão geométrica tem a ver com divisão, tá certo? Tá bom? A notação, como é que a gente escreve, quando a gente olha uma razão, como é que a gente sabe que está diante de uma? Vamos lá. Primeiro, a gente vai escrever A menos B se o nosso objetivo for fazer a razão aritmética, tá bom? Então, no caso, vai descobrir quantas vezes o número A excede o número B. Ou A sobre B, assim, A, uma fração com numerador A e denominador B, ou assim, ó, A, dois pontos B. Se for a razão geométrica, aqui a gente vai descobrir quantas vezes um número contém o outro ou está contido em outro, tá certo? A leitura disso, a leitura é sempre A está para B, ó. A está para B, A está para B ou A está para B. Tanto na razão aritmética quanto na razão geométrica a gente lê da mesma maneira. O que é o A e o que é o B? Como é que a matemática chama esses dois termos aqui? O A é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Tá certo? Dois exemplos rápidos aqui. Olha só. Determinar a razão aritmética entre 8 e 3. Bom, razão aritmética é essa aqui, ó. Se faz através de uma subtração. Então a gente faz assim, ó. O A é 8 e o B é 3. Você tem que identificar nesse problema exatamente isso. Ó, o antecedente aqui é 8 e o consequente é 3. Tá? Na leitura dos problemas, você tem que deixar bem claro isso, tem que procurar essa informação. E como a gente quer uma razão aritmética, é simples. Vamos fazer A menos B. Ó. A está para B. A está para B. Isso significa fazer 8 está para 3. 8 está para 3 é o mesmo que 8 menos 3. Significa 5. O 8 excede o 3 em 5 unidades. Tá certo? Segundo exemplo. Determinar a razão geométrica entre 1 e 2. A razão geométrica entre 1 e 2 tem a notação assim, ó. A está para B. Ou assim, A está para B. A gente usa muito essa aqui, tá? Tem que também tentar extrair dali quem é o antecedente e quem é o consequente. Ó, se eu quero a razão geométrica entre 1 e 2, então significa que o 1 é o antecedente e o 2 é o consequente. Tá certo? Nesse caso eu vou escrever da seguinte maneira. A, aqui ó, A está para B. Isso significa 1 está para 2. Tá certo? Quero falar um pouquinho aqui sobre a razão geométrica, e que é, na verdade, a maneira que a gente mais vai ver. A gente vai dar uma atenção especial para a razão geométrica daqui para frente. Eu posso deixar o resultado assim, dessa maneira. 1 está para 2. Ou posso fazer a forma decimal dela.
dividir 1 por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Isso aqui também demonstra, né, mostra a razão entre o número 1 e o número 2. Se a questão tivesse pedido assim, determinar a razão geométrica entre 2 e 1, aí o 2 seria o antecedente e o 1 seria o consequente. Colocaria 2 está para 1. Colocaria 2 sobre 1 que dá 2. Tá certo? As informações que eu tenho aqui é que o 1 ele vale metade do 2. Tá certo? É isso que significa essa razão. Tá bom? Que o 1 está contido meia vez dentro do 2. Essa é a ideia que a razão quer dizer pra gente, tá certo? Bom, se quiser tirar um print aí dessa parte da aula, pode fazer, que eu vou agora apagar o quadro pra gente falar um pouquinho mais sobre razão. Nesse caso agora eu vou dar uma atençãozinha para a razão geométrica, tá bom? Então quando eu falar razão, para frente, eu estou querendo dizer da razão geométrica, tá bom? Então aguarda um pouquinho e vou apagar o quadro. Tá aí, gente. Voltamos. E aqui tem mais dois conceitos importantes sobre razão. Vamos falar sobre razões equivalentes ou razões iguais. Bom, meio óbvio falar, né? Quando é que duas razões são equivalentes ou quando duas razões são iguais? Duas razões são iguais quando geram o mesmo número. Bom, por exemplo, eu posso afirmar para vocês que a razão 10, 16, 10 está para 16 e a razão 15 está para 24 são equivalentes. Por quê? Porque elas geram o mesmo número, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Se eu pegar a razão 10 está para 16, eu posso aplicar nela aqui uma simplificação, né? Vamos simplificar isso aqui por 2, que na verdade isso aqui não deixa de ser uma fração, né? Então pode simplificar. 10 16avos simplificado, 10 por 2 é 5 e 16 por 2 é 8. Veja bem que a razão 10 está para 16 gera uma razão 5 está para 8, correto? Da mesma maneira, se a gente for fazer a mesma tarefa na razão 15 está para 24, olha só. 15 está para 24. Neste caso aqui eu vou simplificar isso por 3. Vou dividir tanto o antecedente quanto o consequente por 3. Olha só o que eu vou gerar. 15 dividido por 3 vai dar 5. E 24 dividido por 3 vai dar 8. Você pode ver que essas duas razões aqui são iguais. Portanto, é possível afirmar que realmente 10 está para 16 e 15 está para 24 são equivalentes. Tá certo? São a mesma razão. Tá certo, gente? Tudo bem? Razões inversas. Razões inversas. Duas razões são inversas quando o produto entre elas é 1. Por exemplo, você tem a razão, vou botar aqui 3 quintos e 5 terços são inversas. Essas duas razões aqui são inversas. E eu vou mostrar para vocês que essas duas razões de fato são inversas, né? As razões são inversas quando o produto entre elas é 1. Vamos ver, então vou ter que estabelecer o produto. O produto é a multiplicação. Então vou pegar aqui, 3 está para 5 vezes 5 está para 3. Posso multiplicar aqui, 3 vezes 5 é 15. 5 vezes 3 é 15. E 15 por 15, 1. Gerou o número 1, não é isso? Então, se gerou o número 1, realmente as razões 3 está para 5 e 5 está para 3 são inversas. Beleza, gente?
Acabei mais uma parte aqui, agora vai vir um bloco dos exercícios. Vamos resolver alguns exercícios bem simples para a gente poder entender esse assunto aí de razão, tá bom? Então aguarda um pouquinho que vai vir os exercícios. Tá aí, pessoal. Tem um exercíciozinho que a gente vai fazer e vai encerrar esse assunto aqui. Vamos lá. Enunciado. João tem 13 anos e sua irmã Joana tem 17. Letra A. Qual a razão entre a idade de João e a de Joana? Letra B. Qual a razão entre as idades de Joana e João? Bom, você está mais atento, já percebeu que é quase a mesma pergunta. Só que aqui a gente pede a razão entre a idade de João e a de Joana. E aqui a gente pede a razão entre as idades de Joana e de João. Existe aqui uma sutil diferença nessas duas perguntas e vai mudar também um pouquinho a resposta. Neste caso, quando eu peço a razão entre a idade de João e a de Joana, o João, a idade do João será o nosso antecedente, vai ser o A. E a idade de Joana vai ser o consequente, vai ser o B. Tá certo? Aqui eu não deixei explícito se é a razão aritmética ou a geométrica, tá? Mas quando tá assim, é a razão geométrica, tá bom? Quando é aritmética, ele pede a aritmética. Bom, então qual é a razão entre a idade de João e Joana? Bom, se é uma razão geométrica, eu já identifiquei quem é o antecedente e quem é o consequente. Bom, a geométrica, só para lembrar, a geométrica a gente representa assim, ó, A está para B. Então é simples. A idade de João. Quantos anos tem João? João tem 13 anos. Então a razão vai ser 13 está para a idade da Joana. Joana tem 17 anos. Pronto, tá aqui essa a resposta, tá? A razão é 13 está para 17. Letra B, qual é a razão entre as idades de Joana e João? Neste caso, agora, a idade da Joana é o antecedente. E a idade do João é o consequente. Tá certo? Então vai mudar um pouquinho a razão aqui, tudo bem? E aí nós temos que a idade de Joana vem em cima, vai ser o antecedente, 17. E a idade do João vem embaixo, 13. Neste caso aqui na letra B, a resposta é 17 está para 13. Tá legal? E como curiosidade, essas duas razões são inversas, né, pessoal? O produto entre elas vai dar 1. Tá bom, gente? Então, essa é a diquinha do exercício. Para exercícios assim simples, tem que identificar bem, né? Porque quando ele pede a razão entre alguma coisa e outra, esse alguma coisa será o antecedente e o outra será o consequente. Se você pescar assim, você não vai errar a questão que envolve esse tipo de raciocínio, tá bom, gente? Vou sair da frente aqui para você dar uma olhadinha, dar um printzinho se você quiser. E eu já vou encerrando o vídeo por aqui, senão vai ficar muito gigante. Pessoal, agradeço bastante a paciência de vocês, a companhia. Espero que tenham gostado, tenham aprendido. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.